Deus, em sua magnitude, nos moldou à sua própria imagem e semelhança, presenteando-nos com um mundo perfeito. Seu desígnio primordial era que experimentássemos uma conexão perfeita com Ele, estabelecendo um relacionamento imbuído de seu atributo mais precioso, o amor. Para que esse amor fosse genuíno, Deus nos agraciou com um dom inestimável, o livre-arbítrio, a capacidade de escolher. Ele instruiu Adão e Eva sobre as graves consequências da desobediência. No entanto, Satanás, astutamente, persuadiu Eva de que ela poderia ingerir o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal sem enfrentar repercussões adversas. Com suas palavras enganosas, ele afirmou: ao comerem desse fruto, vocês se tornarão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3:5. Infelizmente, Eva fez a escolha de comer o fruto e compartilhou com Adão, que tomou a mesma decisão. Com essa ação, o pecado manchou a criação. Esse momento crucial alterou irrevogavelmente os planos originais de Deus para o recém-criado planeta da Terra. A missão de salvação que havia sido concebida antes da fundação do mundo, de acordo com Efésios 1:4, precisava ser posta em prática. Em Gênesis 3, de 9 a 15, relata um momento crucial na história da humanidade, quando Adão e Eva pecaram e Deus pronunciou as primeiras palavras após a queda. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse: onde você está? Ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Então me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: a mulher que me deste por companheira deu-me do fruto e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: que é isso que você fez? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. O Senhor Deus disse à serpente: por que você fez isso? Maldita você é entre todos os rebanhos e animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias de sua vida. Compreender plenamente as ações e as palavras de Deus após a queda de Adão e Eva nos oferece uma visão profunda de sua natureza e propósito. Deus, consciente de onde Adão e Eva estavam, optou por chamar por eles, não por ignorar, mas por amor e misericórdia. Eles estavam mergulhados no medo e na vergonha, necessitando desesperadamente encarar as consequências do seu pecado. Ao questioná-los sobre sua situação, Deus estava promovendo um confronto necessário, que era vital para que eles compreendessem a gravidade de suas ações. A presença de Satanás no cenário também é significativa. A serpente precisava ser derrotada e Deus, neste momento crucial, já começava a revelar o seu plano de redenção. Isso delineava a única esperança para reconciliar o mundo consigo mesmo. É fundamental observar que, antes mesmo do confronto e da promessa de reconciliação, Deus estava em busca da humanidade caída. Ele não esperou que Adão e Eva o procurassem. Em vez disso, ele os procurou primeiro. Isso nos mostra duas questões fundamentais: nossa condição decaída e a natureza missionária de Deus. Somos seres perdidos, necessitando desesperadamente de salvação. E Deus nos busca para nos resgatar e compartilhar sua presença conosco. Essa compreensão profunda ressalta a essência do amor e da compaixão divina, bem como a disposição de Deus em nos restaurar, mesmo quando somos culpados e falhamos. Ela estabelece a base para a mensagem central da Bíblia: a redenção e a reconciliação por meio de Jesus Cristo. Em Gênesis 17, versos 17, encontramos a promessa de Deus a Abraão: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus. Em Gênesis 26:3, existe a renovação desta promessa com Isaque: habite nesta terra como estrangeiro, e estarei com você e abençoarei, pois você e seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei juramento que fiz a seu pai Abraão. Em Gênesis 28:15, existe uma promessa a Jacó durante o seu sonho em Betel: eu sou com você e cuidarei de você, onde quer que vá. Eu o tornarei a voltar a esta terra,
Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. No Antigo Testamento, Deus de fato continuou a agir de acordo com sua natureza missionária para cumprir seus propósitos. Ele demonstrou isso através de várias intervenções e alianças com o povo de Israel. Após o episódio da Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, onde a humanidade buscou se unir de maneira orgulhosa e independente de Deus, o Senhor interveio confundindo as línguas e espalhando as pessoas pelo mundo. Isso foi um ato de dispersão, mas também uma maneira de espalhar sua influência e presença por toda a terra. Em seguida, Deus escolheu Abraão como um canal para abençoar todo o mundo. A promessa de Deus a Abraão foi centralizada em sua presença e em ser o Deus de Abraão e de seus descendentes. Essa promessa foi reafirmada a Isaac e a Jacó, destacando o compromisso de Deus em estar com eles. A história de José no Egito também é um exemplo notável disso, pois a Bíblia constantemente afirma que o Senhor Deus estava com ele. Gênesis capítulo 39, verso 2, verso 21 e verso 23. José se tornou um instrumento de salvação para o povo de Deus, e isso mostrou como a presença divina estava com ele em todas as circunstâncias. Quando Moisés foi chamado para liderar o povo de Israel para fora da escravidão do Egito, Deus novamente confirmou sua vontade de estar com seu povo, dizendo a Moisés: "Eu estarei com você." Êxodo 3, verso 12. O santuário no Antigo Testamento tinha um dos principais propósitos de permitir que Deus habitasse de uma maneira especial entre os seus filhos. Era um lugar de encontro entre Deus e o seu povo, onde o sistema de sacrifícios e o sacerdócio apontavam para a obra redentora de Jesus Cristo, o cumprimento máximo de sua missão. Portanto, a missão de Deus no Antigo Testamento era manifestar sua presença e redenção ao seu povo, preparando o caminho para a vinda de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, como o cumprimento máximo de sua missão. O Antigo Testamento de fato descreve como o Criador começou a implementar um plano através de um novo povo para representar sua natureza e seu propósito para o mundo. Tudo que Deus fez estava alinhado com sua estratégia missionária de redimir a humanidade. O profeta Isaías, em particular, destacou a singularidade de Deus e sua capacidade de anunciar eventos futuros e realizar sua vontade. No entanto, no Novo Testamento, o desejo de Deus de estar com a humanidade adquire uma nova dimensão e profundidade. O que era apenas uma promessa desde o Éden, Gênesis 3, verso 15, se tornou uma realidade através da encarnação de Cristo. O nascimento de Jesus representou a manifestação completa da missão de Deus para estar com essa humanidade. Deus conosco, ou Emanuel, é um dos nomes e títulos mais significativos atribuídos a Jesus Cristo. E isso encapsula a essência da mensagem do Novo Testamento. O nome Emanuel deriva das palavras hebraicas Emanuel, que significa Deus conosco, ou Deus está conosco. Ela é uma profecia cumprida no Antigo Testamento, que enfatiza a presença divina entre os seres humanos. Com o nascimento de Jesus, Deus revelou de forma tangível e concreta seu desejo contínuo de estar conosco em natureza e missão. Jesus Cristo, como o Filho de Deus, é a encarnação da divindade. Ele é, simultaneamente, totalmente humano e totalmente divino, uma união misteriosa conhecida como hipóstase. As palavras de Jesus em João capítulo 14, verso 6, onde ele afirma ser o caminho, a verdade e a vida, ressaltam sua singularidade e a centralidade de sua missão. Ele é o caminho para Deus, a fonte da verdade divina e a oferta de vida eterna. Ninguém pode chegar ao Pai, ou seja, a Deus, senão por meio de Jesus. Ele é a ponte entre a humanidade e Deus. Portanto, a encarnação de Jesus como Emanuel é o ápice da revelação divina e da missão de Deus para reconciliar a humanidade consigo mesmo. Ele veio para demonstrar o amor de Deus, ensinar a verdade divina e oferecer a salvação e a vida eterna a todos que creem nele. Esse é o cerne da mensagem do Evangelho do Novo Testamento.
Certamente a vida e o ministério de Jesus representam a revelação máxima de Deus aos seres humanos. Em seus 3 anos e meio de ministério terreno, Jesus revelou profundamente quem Deus é e a essência de sua missão de maneira inigualável em relação a todos os métodos anteriores. Em Colossenses 1, versos 15, 19 e 20, destaca a supremacia de Jesus como a imagem do Deus invisível e enfatiza que Deus achou por bem que toda a plenitude residisse nele. Isso significa que Jesus, como o Filho de Deus, é a representação perfeita da divindade. Além disso, através do sacrifício na cruz, ele fez a paz possível entre Deus e a humanidade, reconciliando os pecadores com o Pai. A natureza missionária de Deus foi plenamente revelada em Cristo. Jesus afirmou claramente sua missão quando disse: "O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido." Lucas capítulo 19, verso 10. Isso encapsula a essência do ministério de Jesus: buscar aqueles que estavam perdidos espiritualmente e oferecer-lhes a salvação. Às vésperas de sua última semana de vida, o destino derradeiro da humanidade pairava no ar. Os eventos que se desenrolaram naqueles dias cruciais conectaram as expectativas do passado com as promessas do futuro. Na celebração da Páscoa, um evento que há muito tempo simbolizava a libertação do jugo egípcio, Jesus, o próprio Deus encarnado, entregou sua vida para nos resgatar da escravidão do pecado. Como Paulo tão eloquentemente escreveu: "Aquele que nunca conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que por meio dele pudéssemos nos tornar justiça de Deus." 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Nesses momentos decisivos, a história da humanidade foi redimida, a esperança para o futuro reacendeu com um brilho renovado. A morte de Cristo não marcou o fim do processo de reconciliação, mas sim uma etapa fundamental neste processo. Através de sua ressurreição triunfante, Jesus conquistou a própria morte e ascendeu à glória, recebendo toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. Com base nessa realidade transcendental, ele confiou a seus seguidores a missão de fazer discípulos por todo o mundo, acompanhando essa comissão com uma promessa profundamente encorajadora: "E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos." Mateus 28, verso 20. Nesse contexto, a ressurreição de Jesus não apenas confirmou sua divindade, mas também inaugurou uma nova era na história da humanidade. Sua autoridade sobre o céu e a terra equipou os discípulos e, por extensão, todos aqueles que o seguem com o poder e a responsabilidade de compartilhar a mensagem do Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. A promessa de sua presença constante é um lembrete extraordinário de que, mesmo em meio aos desafios e dificuldades da missão, os seguidores de Jesus nunca estão sozinhos. Ele está conosco a cada passo do caminho, orientando, fortalecendo e capacitando para cumprir a grande comissão. Portanto, a ressurreição não apenas encerrou o poder da morte, mas também inaugurou uma era de esperança, missão e presença contínua de Cristo na vida dos seus seguidores. Em João capítulo 14, a partir do versículo 1 declara: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Essa passagem é uma expressão das promessas mais preciosas de Cristo, que refletem o profundo desejo do Criador de estar em comunhão eterna conosco. Jesus disse: "Voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também." Conforme o apóstolo João descreve em Apocalipse, essa promessa finalmente se tornará uma realidade gloriosa. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: "Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles." Apocalipse 21, 3. Neste cenário, a obra da salvação estará completa. Onde o pecado prevaleceu, a graça de Deus transbordou. Romanos 5:20. A terra que Satanás uma vez reivindicou como sua
será não apenas redimida, mas também exaltada. Será o lugar onde Deus, por meio do seu Filho, habitou, sofreu e morreu pela humanidade, e agora será transformada em um tabernáculo eterno, onde Deus viverá em comunhão com os seus filhos. É uma imagem de redenção e restauração incomparável. Nesse cenário de renovação, enquanto os redimidos andarem na luz do Senhor, eles o louvarão pela dádiva indescritível de sua presença eterna. Emanuel, Deus conosco. É uma imagem de beleza e harmonia que transcende nossa compreensão. Fazer parte desse glorioso cumprimento da missão de Deus é um privilégio inestimável e uma fonte de esperança e inspiração para todos nós. Nossa participação na missão de Deus na Terra é uma maneira de antecipar e preparar-se para esse futuro glorioso, onde estaremos em comunhão eterna com o Criador que anseia estar conosco.